mais uma vez voltaremos às urnas. Nós, pelotenses, nascidos aqui ou não, mas que somos 343 mil que adotaram ou foram adotados pela cidade. Neste domingo, 29 de novembro, teremos mais uma chance para decidir quem vai nos representar nos próximos 4 anos, levar adiante o desejo e o direito à melhor qualidade de vida, de trabalhar para que nossa economia atraia investimentos e gere empregos, de elevar nossos índices sociais, qualificar a educação, saúde, segurança. Em resumo, atender às diferentes demandas de cada uma das tantas comunidades que, somadas, fazem de Pelotas a cidade que escolhemos viver. Temos hoje aqui 2 candidaturas à prefeitura, 2 propostas para a cidade que buscam sair vencedoras das urnas no domingo. Mas de fato não são elas que devem ganhar, é você, eleitor. Tudo o que for visto e ouvido aqui e o que for feito por quem representá-lo a partir de 1º de janeiro de 2021 deve servir para que você seja o beneficiado. Sem isso, não há razão de existir em uma eleição. Quem for eleito, Paula Mascarenhas ou Ivan Duarte, vai governar para todos, reforçará um compromisso, um contrato com o povo de Pelotas. Sejam as pessoas de que bandeira forem, se votaram ou não na prefeita ou no prefeito. Democracia é assim. A partir de agora, esses 2 projetos de cidade estarão frente a frente. Ambos poderão apresentar suas ideias, aprofundá-las e questioná-las. E você, de casa, poderá analisar aquelas que melhor traduzem o que Pelotas precisa. É por isso que estamos aqui promovendo nesse 2º turno, assim como já ocorreu há 2 semanas, o debate diário popular. Acompanhe, analise, decida e no próximo domingo, com toda a segurança e seguindo os protocolos sanitários, vá até as urnas e confirme a sua escolha. Vote por você, por sua família e por Pelotas. Um bom debate a todos. Olá, boa noite. Bem-vindos ao debate do 2º turno das eleições 2020 que o Jornal Diário Popular promove a partir de agora com os candidatos Paula Mascarenhas, do PSTB, e Ivan Duarte, do PT, que disputam quem será o próximo prefeito ou prefeita de Pelotas a partir do ano que vem. Esse debate está sendo transmitido pelas redes sociais do Diário Popular e estamos ao vivo do Salão G2 Eventos, onde, em 5 blocos, vocês terão a oportunidade de ouvir as ideias, os projetos de cada um deles, através de uma proposta montada para valorizar a conversa entre os candidatos. O encontro de hoje à noite terá 5 blocos, o primeiro e o último de uma conversa direta do Ivan e da Paula com vocês, de apresentação e após despedida, e os blocos 2, 3 e 4 de diálogo entre eles, com temas livres e um assunto apresentado pelo Diário Popular. Teremos ainda a participação do jornalista José Ricardo Castro, colunista do Espeto Corrido, que ao final desses blocos, 2, 3 e 4, fará a sua análise e lançará uma pergunta ainda a cada um deles sobre aquilo que comentaram. Eu sou o Jarbas Tomaszewski, editor do Diário Popular, e serei o responsável por fazer a mediação do debate desse 2º turno, que conta com o apoio da Essenza Casa e Jardim, K2, Shalom Foto e Filmagem. Também queremos agradecer ao Salão G2 Eventos, onde esse debate é realizado. Vamos então dar início ao nosso encontro de hoje com a apresentação dos candidatos, que terão 2 minutos e meio para conversar com vocês que nos assistem. Eu vou fazer um sorteio rápido aqui para ver quem será o primeiro a se apresentar. Vamos ver aqui. Candidata Paula, a senhora tem 2 minutos e meio para fazer sua apresentação. Muito boa noite a todos que nos assistem. Boa noite a toda a equipe do Diário Popular, que organiza esse evento. Boa noite ao vereador Ivan Duarte, meu oponente nesse pleito. Nós estamos aí há poucos dias da eleição, de uma eleição muito importante, porque a gente vai escolher os caminhos para a nossa cidade nos próximos 4 anos. E os caminhos, depois de um ano absolutamente atípico, um ano de crise sanitária
muito grave no mundo inteiro, um ano em que nós fomos atingidos por um vírus desconhecido e que tivemos que tomar atitudes graves, com impactos econômicos, sociais, psicológicos, e precisamos olhar para o futuro com esperança e ter força para reerguermos a nossa cidade e construirmos juntos esse caminho para um futuro melhor. Os efeitos da pandemia ainda se fazem sentir, nós ainda estamos enfrentando esse momento e precisamos estar mais juntos do que nunca. A escolha desse domingo também passa por aí, por decidir quem vai estar na liderança da cidade, definindo os rumos, junto com toda a população, pelos próximos anos, enfrentando esse desafio da retomada econômica e também do apoio aos vulneráveis que ficaram ainda mais fragilizados com essa crise. É disso que se trata, é de olhar para o futuro. A gente fez um governo que investiu muito na cidade, o maior investimento dos anos mais recentes da cidade, investimos em políticas de infraestrutura, em políticas sociais, em saneamento básico, investimos mais de 70% de tudo que foi investido foi nos bairros e quase 30% no centro da cidade. A gente mudou a vida de muita gente, mas sabe que essas melhorias não chegaram ainda para todas as famílias, não chegaram em todos os locais da cidade. E queremos dar continuidade ao nosso projeto, ao nosso ritmo de governo, para que essas melhorias possam chegar a todos e possam nos unir cada vez mais rumo a um futuro melhor para toda a sociedade pelotense. Obrigado, candidata Paula. Candidato Ivan Duarte, o senhor tem 2 minutos e meio. Então, boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Boa noite, o Jarbas, em nome do Diário Popular. Obrigado por essa oportunidade. Boa noite, Paula, prefeita e candidata à reeleição. Essa eleição, ela pode marcar uma grande mudança em nossa cidade. Faz 16 anos que um mesmo grupo político, né, domina o cenário político local, governa Pelotas, né, e a gente, com 11 partidos no primeiro turno, conseguimos chegar, então, ao segundo turno para enfrentar a situação. Né, esse grupo de vários partidos, de vários momentos em que, inclusive, se beneficiaram muito dos governos Lula e Dilma, né, e a gente fez uma campanha, com todas essas diferenças, né, uma campanha limpa, uma campanha sem agressão, sem nenhum desvio para aqueles debates de caráter, de ataques pessoais. Nós demarcamos nossos projetos, marcamos claramente as nossas propostas no nosso programa de governo, né, e agora, no segundo turno, é outra eleição. Né, se no primeiro turno nós fizemos uma diferença grande em relação à nossa adversária, há que se dizer que dos 241 mil votos de Pelotas, apenas 33% aprovaram o atual governo. 67% ou não votaram, ou votaram nulo, ou votaram branco, ou votaram na oposição. Né? Então, é um outro processo, é uma outra eleição. A gente vai continuar com o debate limpo, debate de ideias, e tomara que esse debate contribua bastante para a gente marcar as diferenças. Nós não estamos aqui para ver o caráter individual, pessoal, deste candidato ou daquela candidata, e sim o que eles podem apresentar para a cidade, quais são os setores que eles querem beneficiar. Eu acho que a grande carência de Pelotas são os bairros e vilas que, na minha opinião, estão abandonados há 16 anos. E é isso que eu me proponho a inverter prioridades. Obrigado aos dois candidatos. Nós vamos então ao esse segundo momento, o bloco 2. Nesse bloco, com um tema livre, 20 minutos previsto de duração. O candidato sorteado, então, ele inicia a conversa e faz a pergunta. O tempo de resposta é livre, mas com o controle feito por mim para que ambos se expressem em igualdade. Eu também, ao longo da conversa, eu poderei fazer alguma provocação de outros temas, caso observe, dentro do
tempo proposto, que o assunto já tenha se esgotado. Vamos a um sorteio, então, rápido aqui. O candidato, então, que inicia fazendo a pergunta. Candidata Paula, a senhora inicia fazendo a pergunta. Então, candidato Ivan, eu vou propor o tema da segurança pública. Lá em 2016, todas as pesquisas apontavam que a maior preocupação da população de Pelotas, entre as maiores preocupações da população, estava a questão da segurança pública. Não é de se surpreender, porque nos últimos 14 anos, até 2016, os homicídios tinham crescido 480% na nossa cidade. As pessoas tinham medo. E, por isso mesmo, sabendo disso, eu me candidatei a prefeita, lancei um plano de governo chamado Pelotas Mais Humana e Mais Segura. Porque, mesmo tradicionalmente, as pessoas dizendo que segurança pública é uma tarefa do Estado, que é quem coordena e comanda a Brigada Militar e a Polícia Civil, eu, como prefeita, não podia abandonar a preocupação maior da população, a qual eu me apresentava como candidata a prefeita. Passados 4 anos, a gente vê que esta não é mais uma das primeiras preocupações da população. Nós conseguimos, ao longo desses 4 anos, e nós, quer dizer, governo, instituições, cidadãos, unidos, nós conseguimos apresentar e desenvolver um projeto de segurança pública com resultados extraordinários. Nós, em 3 anos e pouco, nós conseguimos reduzir os homicídios, aqueles crescentes, em 70%. Reduzimos o roubo a pedestre em 69%. O roubo a transporte público em mais de 80%. A criminalidade caiu na cidade. E a gente sabe que segurança pública é muito mais do que combate à criminalidade. Mas a verdade é que as pessoas tinham muito essa preocupação. E passaram a ter outras preocupações, porque efetivamente foi dada uma resposta. Eu, para esse início de conversa, queria lhe perguntar qual é a sua visão de segurança pública, qual é o seu projeto, como o senhor vê esses 4 anos de trabalho. Em primeiro lugar, eu quero contestar principalmente esse dado dos atentados à vida, dos homicídios, houve, algum tempo atrás, em Pelotas, isso é notório, todo mundo soube, infelizmente, isso não é uma realidade de Pelotas, mas do Brasil inteiro, de praticamente todos os países pobres e até de países ricos, guerras entre gangues de traficantes. E aqui em Pelotas, há pouco tempo atrás, as gangues se confrontaram, inclusive, na porta de presídios. Eles esperavam alguém ser liberado com informações lá de dentro e perseguiam. Nós tivemos aqui na Salgado Filho, perto do presídio, ataques de carros cinematográficos, de entrar bandidos armados atrás de traficantes rivais. E isso teve um número de mortes muito grande. Quando cessou essa guerra entre traficantes, diminuíram muito as mortes. Mas isso não foi nenhuma ação de governo, nem federal, nem estadual, nem municipal. Isso foi porque as gangues pararam de lutar, entraram numa trégua, em algum acordo, em alguma coisa que foge à nossa compreensão. Então, eu acho que o Pacto pela Paz, eu acompanhei desde o primeiro momento, conheço os formuladores, são 2 petistas, um ex-vereador de Porto Alegre, Coptic, e o outro é um ex-deputado, Marcos Rolim. Eles vieram aqui na Câmara, apresentaram, eles venderam para a Prefeitura, venderam caro esse processo aí do Pacto pela Paz. A Prefeitura comprou a ideia, investiu muito em publicidade, mas um gasto enorme. E os números também se devem a outros números que diminuíram bastante a pandemia. Então, eu louvo a iniciativa da Prefeitura querer abraçar esse tema, mas eu não considero, não concordo que os resultados se devam muito a ele. Algumas questões pontuais. E aqui eu pergunto às pessoas que moram em bairros e vilas se elas têm segurança em Pelotas. É claro que não tem. Em algumas regiões, inclusive, está pior agora. Agora, por quê? Porque a cidade não tem mesmo, nenhuma cidade no Brasil, pela estrutura jurídica brasileira, as cidades não têm condições, não vai ser guarda municipal que vai fazer segurança. Então, se trata, a meu ver, de integrar as polícias que existem, e investir fortemente em distribuição de renda,
né? E isso sim vai trazer segurança. Mas entender que uma cidade pode, a não ser, por exemplo, os exemplos que os próprios mentores desse Pacto pela Paz mostraram na Câmara, eles mostraram o exemplo da Colômbia e de Nova York. Bom, Nova York coloca o FBI a trabalhar, vai diminuir a violência. E na Colômbia teve intervenção internacional também contra Pablo Escobar e companhia, diminuiu a violência. Agora, na nossa cidade, né, em alguns pontos diminuiu, em outros se manteve, e naquele que diminuiu muito, minha modesta opinião, é que foi guerra entre gangues, não ação daqueles programas que no Pacto pela Paz muitos já existiam. Eles foram agrupados e dados um nome que, marqueteiramente falando, parece muito bom, né? Mas que, na prática mesmo, a gente teve um resultado muito menos expressivo do que o dinheiro que foi gasto nele. Eu lamento profundamente ouvi-lo. Acho que talvez seja o momento em que eu mais lamentei de te ouvir em todo esse processo, Ivan, porque tu mostras um desconhecimento absoluto sobre a realidade da nossa cidade, sobre a segurança pública, que é um tema importantíssimo e que tem que mobilizar cada vez mais os municípios. Nós não gastamos um tostão de recurso público municipal no Pacto Pelotas pela Paz. Eu fui buscar as pessoas que mais conheciam isso. O Alberto acho que nem é ex-petista, acho que é petista ainda, mas não me interessa se é petista, se é PSDB. Ele é um grande especialista, um dos maiores conhecedores de segurança pública no país. E com o Instituto Cidade Segura, a gente fez um avanço extraordinário. E quero te dizer, não foram as facções criminosas que instauraram a paz em Pelotas, como tu dizes. Foi um trabalho muito organizado e planejado, de integração entre as polícias, de planejamento integrado, execução integrada, com o envolvimento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Os homicídios, o trabalho sobre as facções se deu através do Poder Judiciário, numa estratégia chamada dissuasão focada, que começou nos Estados Unidos e que foi utilizada aqui, e foi isso que diminuiu. Esses 70% de diminuição, eles vêm ao longo do tempo, de 2017 para cá. A gente teve, no início de 2018, um pico de violência, como também tivemos em 2015, mas aquele aumento de 14 anos diminuiu em 70%, porque nós trabalhamos muito. Isso não é maquiagem, absolutamente. As pessoas que se envolvem, inúmeros servidores públicos, estaduais e municipais, sabem disso, e as pessoas que estão nos ouvindo também sabem. Sabem, porque pode-se fazer qualquer pesquisa, essa deixou de ser a primeira preocupação, estava disputando com a saúde lá em 2016 e deixou de ser. Mas o que eu falo de visão de segurança pública não é só combate à criminalidade. Nós temos 30 projetos de prevenção à violência. 30 projetos de prevenção que atuam sobre, justamente, famílias em vulnerabilidade, para fortalecimento de vínculos entre pais e filhos, por exemplo. A gente aproximou os cartórios das maternidades para que nenhuma criança saia sem registro, porque isso é risco de violência. Nós entramos na escola, temos um projeto chamado Cada Jovem Conta, que identifica os jovens com risco de violência, os encaminha para um banco de oportunidades. Esse banco de oportunidades gerou um outro projeto chamado START, em que a gente prepara os jovens para o mercado de trabalho. Jovens em vulnerabilidade, que tinham poucas oportunidades, que passaram a ter oportunidades. Isso mudou a vida de inúmeras famílias. Nós trabalhamos com os jovens que cumprem pena socioeducativa, com os presidiários, que, através do trabalho, da mão de obra prisional, se ressocializam. Eu encontrei, dia desses, lá no loteamento Ceval, uma família. O rapaz começou no mão de obra prisional, hoje trabalha num ecoponto, está em prisão domiciliar. Estavam felizes porque ele está em casa com a família, com a mulher e o filho. Enquanto ele não pode sair, quando ele não está trabalhando, ele está fazendo móveis de madeira, me convidou para entrar. Eu vi a vida daquela família, saí emocionada, porque nós estamos transformando vidas de quem mais precisa do governo e de quem antes tinha... o governo virava as costas para essas pessoas, até porque diziam sempre, se diz tradicionalmente, segurança pública não é com o município. É sim, segurança pública é com o município e é transformador. Nós estamos protegendo as crianças, criando um futuro diferente para as nossas crianças, dando oportunidade para os nossos jovens e ressocializando, dando um caminho possível de ressocialização para os nossos presos. Isso não é combater o crime hoje, mas preparar um futuro muito melhor amanhã. Nós estamos protegendo as crianças, criando um futuro diferente para as nossas crianças, dando oportunidade para os nossos jovens e ressocializando, dando um caminho possível de ressocialização para os nossos presos. Isso não é combater o crime hoje, mas preparar um futuro muito melhor amanhã.
E segurança pública é também desenvolvimento econômico, porque quando uma empresa, uma indústria, escolhe onde vai se instalar, ele vai olhar o sistema de educação, o sistema de saúde, vai olhar os incentivos e vai olhar também os índices de segurança, porque ninguém quer se instalar num município onde impera a violência e a criminalidade. Então, este trabalho do Pacto pela Paz, e é por isso que ele vai continuar sendo, para nós, uma prioridade, apesar de já não ser mais a preocupação primeira das pessoas, vai continuar sendo prioridade, porque ele se relaciona com todas as áreas, com a educação, com a saúde, com o desenvolvimento econômico, com a assistência social, com a geração de emprego e renda. Eu, em primeiro lugar, né, eu já vi que a senhora vai tentar de novo me rotular, me tentar desqualificar de desinformado. Só que a senhora tem que ouvir o que eu falo, senão eu sempre vou ser desinformado. A senhora ouve outra coisa. Eu não disse em nenhum momento que quem instaurou a paz em Pelotas foram as gangues que pararam de brigar. Eu disse que esses índices de morte se devem ao fim das guerras entre as gangues. Esse índice, isso eu posso provar para a senhora. Né? E em qualquer lugar onde para uma guerra entre traficantes ou qualquer outro embate entre setores, né, vai diminuir. Mas óbvio. Por que parou a guerra? Só deixa eu fazer essa pergunta. Por que parou a guerra? Aí é difícil eu achar que a senhora conseguiu um acordo entre as gangues. A senhora foi lá, ou alguém do governo... Não fui eu, Poder Judiciário. O Poder Judiciário, então, graças ao Pacto pela Paz. Se não tivesse o Pacto pela Paz, não faria. Não acredito nisso, honestamente. Faria isso de qualquer maneira. Se foi isso, não foi a prefeitura que entrou lá. Eu duvido muito, não consigo imaginar a cena da prefeita lá reunindo os traficantes. Olha, pessoal, vamos fazer um acordo, vamos parar. Não fui eu, porque fui o Poder Judiciário, pela vereador. Paz. Então, eu estou demonstrando que, independente da sua ação ou da sua omissão... Coletivo, mas a senhora está me interrompendo. Então, eu acho que querer atribuir isso ao Pacto pela Paz é querer forçar números, né? Fazer aquela velha prática da estatística, né, que tortura os números até eles dizer o que eu quero. Né? E outra questão, não houve gasto público. Olha, pode não ter tido, mas o gasto com publicidade, com o Pacto pela Paz, eu vi nas ruas, eu vi nos outdoor, nos bus door, nos ônibus, eu vi nos jornais, páginas inteiras. Eu não disse que foi gasto público, mas se gastou muito propagandeando o Pacto pela Paz, sim. Dizer que não houve gasto de dinheiro não pode dizer. Eu acho que a grande questão, um terceiro aspecto, né, tudo que a senhora falou de programas aí, isso já existe, prefeita. Mão de obra prisional, inserção no mercado de trabalho, ajuda a pessoas pobres, isso aí reuniram tudo e deram um nome. Para efeito de marketing ficou muito bom, Pacto pela Paz. Mas são coisas que já existem há muito tempo. Isso é mais antigo que caminhar para frente, como se diz lá em Bagé, na minha terra. Né? Eu acho que o grande problema que gera violência é o abandono dos bairros. Né? É investir só no centro da cidade. É investir só em zonas onde já tem estrutura. E isso gera, lá no bairro abandonado, uma violência já desde pequeno. Quer dizer, a pessoa sai de casa, e lá no centro tem asfalto, aqui não tem. Lá no centro tem o esgoto encanado, aqui não tem. Lá no centro a escola funciona, aqui não funciona. Lá no centro a estrutura de saúde funciona, aqui não tem médico. Isso gera violência. Então, eu posso dizer que o seu governo, né, nesses 16 anos... Né, que a senhora foi governo todos esses anos, o seu partido integrou todos esses anos, vocês aumentaram a violência em Pelotas e não diminuíram. E não é um programa, por mais bem intencionado que seja, né, e eu vou dizer de novo, eu admiro até a sua coragem, mas o que eu afirmo é que uma cidade não tem instrumentos para isso. Bom, e a cidade governar fazendo acordos, isso eu também quero fazer, isso qualquer prefeito tem que fazer. Né? Acho que, inclusive, em Pelotas, as câmeras ali no centro, uma vez a gente fez um levantamento, né, que é uma questão interessante para a gente diminuir alguns tipos de delito, uma grande parte não funcionou, em pleno Pacto pela Paz. Né? Então, assim, sinceramente, eu não consigo atribuir. Não sou contra o Pacto pela Paz, né? Mas isso até é bom, mas os números que a senhora apresenta pelo Pacto pela Paz, para mim, são maquiados, são forçados. O senhor, ao dizer isso, não atinge a mim, não agride a mim. Na verdade, o senhor faz um ataque descabido a inúmeros profissionais, inúmeras instituições, servidores públicos que trabalham e que devem estar horrorizados em casa, inclusive alguns ligados ao seu partido, que devem estar apavorados e tristes
por uma posição assim absolutamente sectária, que é como o senhor costuma ser e tem agido nesses 28 anos na Câmara de Vereadores. Na verdade, a redução de homicídios se deu, sim, por um trabalho muito organizado, coletivo. A Prefeitura não trabalha sozinha no pacto. O Poder Judiciário, o Ministério Público, o OAB, o Gabinete de Gestão Integrada é formado por inúmeras instituições que, sim, começaram a fazer um trabalho diferenciado depois dessa proposta. Mudaram, a dissuasão focada entrou porque veio como uma proposta do Instituto Cidade Segura. E isso colocou um diálogo entre o Poder Judiciário, sim, e as facções criminosas, e isso reduziu os homicídios. Isso é algo que não sou eu a falar, são muitas pessoas que conhecem, que estão trabalhando nesse projeto. E, na verdade, o senhor não dialoga, provavelmente, se o senhor fosse prefeito, ou se for prefeito, vai ter dificuldades em dialogar, porque o senhor não reconhece essa possibilidade de trabalho coletivo. Eu contestei o que o senhor disse. O senhor me iniciou dizendo que eu tinha comprado o projeto. Não comprei o projeto. Nós investimos, sim, um recurso pequeno, muito menor do que o PT costuma usar em publicidade, para engajar, porque o pacto, um projeto de segurança pública que se assente e que tenha visão de futuro, precisa trazer para o engajamento a sociedade como um todo, e isso tem funcionado nos tantos projetos, nos projetos que envolvem as famílias, no ECT, por exemplo, que envolveu inúmeras famílias vulneráveis, famílias de periferia, que tinham dificuldade, mães no relacionamento com os filhos, por toda a dificuldade que vivem, pois essa metodologia fortaleceu esses vínculos, transformou essas famílias, os relatos estão aí, foi lançado um livro, as pessoas... Candidato, por favor. Eu encontro com essas pessoas na rua e vejo essa transformação. E a verdade é que a segurança pública pode mudar vidas e tem mudado com o projeto que a gente desenvolve. E que vai ter continuidade no nosso governo. Última abordagem do candidato Ivan, depois vamos ao jornalista José Ricardo Castro. Não, eu não estou agredindo nem a prefeita, nunca fiz isso, não vou fazer, e muito menos todos os setores envolvidos ainda. Não se trata de agressão, se trata de discordância dos resultados, né? Eu acho que esses resultados seriam obtidos, né, graças a outros elementos que não esse. Essa articulação toda não depende de um marketing de nome Pacto pela Paz, né? Acho que horrorizado está o povo de Pelotas na periferia pelo abandono desses 16 anos. Este sim, este está sofrendo todo tipo, inclusive e principalmente a falta de saúde, que é onde mais se sente a vontade não, que mais onde a violência nas pessoas, né? Como é que pode alguns terem tanto acesso a tantos bens de saúde e a maioria dos postos de saúde de Pelotas não terem médicos? Quer dizer, se isso não é um fator de violência, então eu não sei mais o que é, né? Eu dei um exemplo apenas. Então se trata apenas de dizer que alguns números apresentados pelo Pacto pela Paz, tá, são números que se devem a outros fatores, né? E que uma grande parte desses instrumentos aí que estão elencados dentro do Pacto pela Paz já existiam, são coisas antigas que foram agregados apenas para dar um nome, fazer marketing e ser usado agora na campanha eleitoral, né? E, por fim, eu acho que se a Prefeitura quer mesmo diminuir a violência, ela tem que investir igualitariamente e não investir só onde já tem inclusão. Isso, para mim, é o maior fator de violência que a gente pode experimentar em algumas cidades. Obrigado aos dois candidatos. Jornalista José Ricardo Castro, suas considerações sobre esse bloco e também fica à vontade para fazer uma pergunta para que cada um responda. Boa noite, candidatos. Boa noite aos que nos assistem. Neste primeiro bloco, já pegando o preâmbulo com as apresentações, ficou nítida a tática dos dois candidatos, mantendo a proposta das campanhas apresentadas no primeiro turno. A candidata Paula Mascarenhas fala na eleição importante, na continuidade de projetos, um futuro e esperança, em investimentos na área de infraestrutura social, de toda a administração, e segue, depois de 3 ou 4 últimos programas, dando maior ênfase nas ações do Executivo nos bairros.
afirmando que 70% de projetos da administração hoje estão nos bairros, que é uma das fortes, talvez a principal crítica do seu opositor nesta eleição. O candidato Ivan Duarte fala em mudança em Pelotas e mantém o discurso das demais candidaturas dos 16 anos do mesmo grupo político dirigindo Pelotas. Ele fala que dos 241 mil eleitores, apenas 33% votaram na prefeita. Se o grupo que hoje, se a administração hoje Pelotas ela está calcada em 16 anos, então entendo que nesse grupo devem estar somados os cerca de 12% que o candidato Fetter Júnior recebeu, porque o candidato diz que fazem parte do mesmo grupo. Então, os 33% passariam para 45%. E ratificou também a questão da preferência do Executivo nos bairros e nas vilas. Ao propor o tema segurança pública, a prefeita enaltece as atividades, mas incorre num erro, na primeira manifestação, de não ter citado que estes índices foram conseguidos através das ações integradas, Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, o que fez depois, durante o debate. E o candidato Ivan Duarte, ao se manifestar sobre essas questões, falando nas reduções, ele aponta a questão da compra por parte da Prefeitura de um projeto que acabou gerando o Pacto da Paz, Pacto pela Paz, mas não revela o valor. Se a Prefeitura comprou, tem que ter um valor. Quanto é que foi esse valor? E dizia, eu vi publicidade nos jornais, nos buscar e coisa, mas também não aponta valores. E reconhece os impedimentos legais dos municípios em fazer uma política específica para a questão da segurança, o que também pode ser feito por qualquer administração, desde que haja uma legislação própria. São os nossos primeiros comentários, Jarbas. Obrigado, jornalista José Ricardo Castro. O Diário Popular chama agora o primeiro intervalo. Voltaremos em 1 minuto e meio. Obrigado. Paradoxo, o som profissional. Retornamos ao debate, Jornal Diário Popular, segundo turno das eleições municipais 2020. O Jornal Diário Popular realiza esse debate com os candidatos Paula Mascarenhas, PSDB, candidato Ivan Duarte, do PT. Neste terceiro bloco, o Diário Popular irá apresentar um tema e fará uma pergunta aos dois candidatos. Mas antes eu quero fazer uma provocação, José Ricardo Castro. Na tua opinião, o que é mais difícil? Ser candidato à reeleição ou concorrer pela primeira vez? O que tu acha?
Primeiro, não sou candidato, então não estou sentindo esse drama, mas, na minha opinião, as duas situações. As duas situações. Quem é candidato, quem já ocupa o cargo e concorre à reeleição, sofre o ônus de ser a vidraça, né, de receber cobranças. E quem é candidato pela primeira vez tem que mostrar serviço, tem que ter uma boa plataforma, uma boa proposta de governo para conseguir superar o opositor que está no governo. Então, vale para os dois esse nervosismo, essa proposição de dificuldade de continuar ou de chegar ao poder pela primeira vez. Concordo contigo, Zé Ricardo, obrigado. Bom, nesse bloco 3, como eu disse, o Diário Popular apresenta um tema e fará uma provocação aos dois candidatos. Candidato Ivan, candidata Paula, se vocês puderem visualizar conseguem visualizar o que pode ser aqui na frente, pode ser aqui. À esquerda temos imagens, capas do Diário Popular, reportagens feitas no período em que o Partido dos Trabalhadores, partido do candidato Ivan, conduziu a Prefeitura de Pelotas, momentos ruins de alagamentos na cidade, enchente, governo o lado direito da tela, governo já do PSDB, a mesma coisa, capas, reportagens feitas pelo Diário Popular, momentos ruins também de alagamentos, enchentes. O que o Diário Popular quer colocar com isso é que esse é sempre um tema recorrente em cada campanha eleitoral, né? Os partidos que disputam a prefeitura parece que tem quase que uma obrigação de ter um parágrafo nos seus programas de governo e dizer ao eleitor, olha, se eu for eleito eu vou resolver isso. E passam-se 4 anos, passam-se 8 anos, 12 anos, o fato é que Pelotas continua alagando, muitas vezes com cenários bem trágicos, né? E aí entram os projetos, iniciativas, privatiza, não privatiza, o SANEP consegue, o SANEP não consegue, serviços urbanos dá conta, mas o fato é que nessa discussão Pelotas, como repito aqui, sempre alaga e é refém sempre de um sistema de drenagem que se encontra ainda muito aquém do necessário para uma cidade com quase 350 mil moradores. Frente então ao apresentado, o jornal quer ouvir dos candidatos qual é a solução para resolver um problema tão grave que não costuma ter dia nem hora para acontecer e costuma causar grandes prejuízos à população. Eu vou fazer um sorteio rápido aqui também para ver quem inicia respondendo. Candidata Paula, por favor, a senhora começa. É verdade que Pelotas, pela sua topografia, né, tem muitos problemas de drenagem que geram esses alagamentos. Agora, eu preciso pontuar que no nosso governo, no meu governo, eu tenho muito orgulho disso, o SANEP fez investimentos históricos na área de drenagem. Primeiro ano, já começamos fazendo uma limpeza dos canais de macro-drenagem, que são aqueles importantes. Né? Os canais de micro-drenagem, só para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, são os que nós chamamos de valetas, as valetas na frente das casas. E os grandes canais de macro-drenagem são aqueles que levam, né, a água desses canais de micro-drenagem para o Santa Bárbara, para o São Gonçalo, enfim. Nós fizemos uma limpeza em absolutamente todos os canais de macrodrenagem da cidade, já no primeiro ano, e continuamos fazendo trabalhos muito importantes de drenagem, resolvendo alguns problemas históricos, por exemplo, na Praça do Colono, lá na Gomes Carneiro, que eram locais em que sempre, qualquer chuva alagava, entrava na casa das pessoas. Nós resolvemos esses 2 problemas. Entre outros pela cidade, estou citando 2 pontuais que eram muito simbólicos, muito graves. Ao mesmo tempo, no ano passado, fizemos um projeto de limpeza de boca de lobo. Eu acho que na história de Pelotas não houve um projeto assim, de limpeza das bocas de lobo, investimos nisso, e a gente ficou impressionado com o que via, porque, infelizmente, existe, né,
o lixo acumulado, as pessoas jogam lixo. A gente fez o primeiro, falando, o vereador Ivan falou em campanha publicitária, a primeira campanha publicitária que eu fiz foi justamente para aquela dos docinhos, para chamar as pessoas a cuidarem da cidade, não jogarem lixo. A gente fez esse projeto também de limpeza de Boca de Lobos. Agora, a questão toda, e é importante também referenciar que em chuvas torrenciais, como há pouco tempo teve 96 milímetros em 2 dias, mais do que todo mês choveu em 2 dias em Pelotas, alaga, mas para de chover e as águas baixam muito rápido, pelo trabalho qualificado, competente e eficiente que o SANEP tem feito nessa questão da drenagem. Agora, Jarbas, preciso te dizer para as pessoas que nos ouvem, para resolver o problema de drenagem em Pelotas, o nosso plano de saneamento aponta que o projeto de drenagem para resolver o problema da cidade definitivamente custa em torno de 800 milhões de reais. É praticamente o orçamento inteiro da prefeitura. Então, realmente é um trabalho para longos anos, mas se o SANEP continuar mantendo a eficiência que vem mantendo no nosso governo, o problema já está muito atenuado. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Antes do tema enchentes, eu quero fazer 2 respostinhas rápidas ali ao comentário do Zé Ricardo, né? Ele me cobrou o valor da publicidade. Eu realmente não tenho, essa pergunta tem que ser feita à prefeitura, mas de graça não foi aqueles ônibus nem as inserções em jornais, tá? Houve gasto, né? E dizer também que o feminicídio, por exemplo, né, morte de mulheres, aumentou, né? Então, esse tema da violência ele não se presta muito a representações de números a partir de ações municipais, porque é um tema muito maior, né? O tráfico é uma questão internacional, por exemplo. Mas pegando a questão das enchentes, né? Pois é, o SANEP público acabou de ser referenciado aqui, reverenciado pela prefeita, né, como tendo acabado com alguns problemas, como ali da Gomes Carneiro, e é verdade. E em outros governos, outros problemas graves que haviam, como a Saldanha Marinho, por exemplo, que chuvas pequenas, e ali é uma zona que foi um canal, há muito tempo, o canal Santa Bárbara, foi transferido dali lá para cima, lá para onde hoje é o canal, né? E ali alagava, e ali, graças a eu vou fazer justiça aqui ao ex-prefeito Anselmo, né? E ao prefeito Marrone, e ao SANEP público, que foi ali e resolveu aquela situação, né? Então, essa questão das enchentes, às vezes, nenhum governo vai resolver, porque a natureza é um pouco maior do que os governos, né? Quando chove muito, quando tem algum efeito, algum fenômeno meteorológico muito sério, nem as maiores cidades do mundo, nem o Japão, nem Nova York, vai resistir, porque a natureza é maior do que a ação humana, né? Agora, a gente pode prevenir muita coisa, com a limpeza, por exemplo, né? E mostrasse fotos ali. Nós sofremos uma enchente aquela vez, durante o governo Marrone, que foi algo muito acima da média, né? E certamente aquelas fotos ali, muitos são daquela enchente. E aí não tem nenhum prefeito no mundo, só Deus, né, que pode resolver nesses momentos. Noutros momentos, e a gente percebe isso aqui em Pelotas hoje, falta limpeza, né? Eu vou citar a Rua São Paulo, ali na Terezinha, Lindóia, que faz aquela ligação ali na Zona Norte, né? Ali é uma zona alta, e eu passo ali, às vezes, durante chuvas e demora a água para descer ali. Então, isso revela a falta de limpeza, né? Nós tivemos aqui em Pelotas a taxa do lixo, né, que deveria melhorar essa situação, e a gente não pode, principalmente na periferia, culpar a população, né? Se não tem serviço de limpeza lá, o morador pobre vai fazer? Não vai fazer, né? Embora muitas vezes a população realmente não contribua, mas a responsabilidade da limpeza é do prefeito, né? Então, eu acredito que, em alguns momentos, né, os governos não têm uma solução imediata, né, e acho que o SANEP público, e nós temos um projeto dentro do SANEP, feito a partir dos técnicos e engenheiros do SANEP, que diz que, em 9 anos, nós podemos, sem criar taxas novas, sem aumentar as taxas atuais, né, nós coletarmos o esgoto e universalizar a coleta de esgoto em Pelotas, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer. A minha proposta é que o SANEP não seja privatizado, não seja alvo dessas parcerias público-privadas, né, que, para mim, elas
tem um desequilíbrio que sempre o privado ganha mais do que o público, e a gente tem que continuar o que o Sanep vem fazendo, né, que já demonstrou, não só no governo Anselmo, no governo Marrone, e nos 16 anos de governo, o Sanep tem sim condições de melhorar muito a situação da cidade sem PPPs ou sem privatização. Justamente a taxa do lixo é o que nos permitiu fazer investimentos históricos no Sanep. Só para vocês terem uma ideia, no governo Fetter, o Sanep investiu em torno de 4 milhões, no governo Eduardo, 7 milhões, no nosso governo, 49 milhões. E muitos desses investimentos foi em drenagem, porque além do que eu já referi, da limpeza dos canais, da limpeza das bocas de lobo, que são no centro da cidade, a gente limpando no centro da cidade, porque é onde as pessoas costumam jogar lixo, não estamos falando das periferias, que lá tem os canais de microdrenagem, é outro assunto. Além disso, desde a década de 60, não mexiam nas bombas. Nós adquirimos 12 bombas, reformamos 4 para as 9 casas de bombas de Pelotas. Investimos mais de R$1 milhão só nessa questão. A taxa do lixo veio e nos permitiu devolver em serviço para a população, não só na questão de drenagem, como em 100 quilômetros de rede de água. Terminamos com a falta d'água no Laranjal. Fizemos uma adutora que nem estava previsto no projeto da ETA São Gonçalo até a Zona Norte, que é o local onde tem problema de falta d'água e onde indústrias, empresas querem se instalar, loteamentos precisam, enfim, empreendedores querem fazer loteamentos e nós não podíamos autorizar porque faltava água, pois investimos 7 milhões levando uma adutora lá e agora vamos construir um reservatório permitindo que a gente possa, através dessa infraestrutura, atrair emprego, renda, empresas. Então, o Sanep é extremamente atuante no meu governo, eu tenho muito orgulho disso, as pessoas sabem, as pessoas que estão recebendo esse serviço sabem, e o maior investimento do Sanep foi justamente nos bairros da cidade, nas periferias, melhorando a qualidade de vida das pessoas. O meu Sanep também será público, não vamos privatizar. Na área do esgoto, nós estamos propondo uma parceria público-privada ou locação de ativos para que a gente possa terminar com a pior mazela sofrida pela população de Pelotas nas periferias, que é o esgoto a céu aberto. Sobre isso podemos falar. Eu não posso deixar de referenciar aqui uma frase do meu oponente, dizendo que o tráfico é um problema internacional. É verdade, nós não estamos trabalhando contra o tráfico, porque realmente isso é uma política que deve ser levada muito mais pelo governo federal. Nós fazemos a nossa parte, mas o que nós estamos fazendo ao tratar com as facções criminosas é protegendo vidas, as vidas dos jovens, jovens de periferia em geral, que são os que mais morrem pelo crime e pela violência. Eu percebi que o vereador Ivan não tem uma política de segurança pública, não tem um projeto de segurança pública. Ele fala sobre saúde, fala sobre educação, fala sobre bairros, na hora de falar sobre segurança pública, porque ele não tem um projeto para ser apresentado. E não é verdade que havia metodologias socioemocionais antes, não é verdade que os cartórios e as maternidades estavam próximos, não é verdade que tinha projeto contra a violência nas escolas, não é verdade que tinha trabalho de mão de obra prisional e não tinha trabalho de planejamento e execução integrada na cidade. Nada disso existia. Nós, junto com outras instituições e com muitos segmentos da sociedade pelotense e servidores públicos de carreira, é que fizemos isso, e eu espero que seja o governo que vier, mantenha esse projeto, porque ele salva vidas, e vidas de pessoas mais vulneráveis, que são aquelas mais atingidas pela violência. Eu percebi que esse tema aí da violência deixou a nossa prefeita um pouco agitada, porque, olha, dizer que não havia mão de obra prisional, mas eu conheço isso antes de eu ser vereador, e olha que eu sou vereador há 28 anos, e com muito orgulho, porque todos os meus mandatos, eu exerci de forma digna, sempre apoiei e votei, inclusive, posso dizer, fazer um levantamento, que a maioria dos projetos que vieram dos executivos, inclusive desses governos que a senhora fez parte, eu votei a favor. Eu não voto porque vem daqui ou de lá, eu voto conforme vai atender a maioria da população ou não, né? E na questão do combate à violência, né, do Pacto pela Paz, que a senhora se orgulha, eu vou repetir o que eu disse, né?
foi uma junção de projetos que já existiam, de ações que já existiam, algumas, né, que só elencou uma série de nomes aí, e aí os nomes, num debate para a população, às vezes, locação de ativos, né, uma coisa, parceria público-privada, a gente fala assim, as pessoas não entendem muito, mas no fim das contas, o que vai ser? Serão empresários que virão para cá, levar dinheiro muitas vezes para longe daqui, né? Quando o nosso servidor é desqualificado, é mal pago, propositalmente para poder esses empresários virem para cá. Então essas nomenclaturas todas que às vezes dão, né, para efeito de marketing elas funcionam, mas na vida concreta das pessoas, lá no bairro e na vila de Pelotas, a insegurança reina hoje. Mas é só pedir, perguntar para qualquer morador de um bairro, Vila de Pelotas, se o senhor se anima a sair daqui. Vão lá no Getúlio Vargas, vão lá no Dunas, vão no Pestano e perguntem se eles se sentem mais seguros por conta do Pacto pela Paz. A resposta vai ser não. Agora, que tenha pontos positivos, que tenha... Eu não vou negar, é evidente que sempre tem, né? Porque não se trata de má vontade. Se trata de uma linha de intervenção nessa questão a partir de um tema que não há condições. Como é que a Guarda Municipal vai melhorar a condição? Isso depende da Brigada Militar, da Polícia Civil e das fronteiras, do Exército, né? Então, a questão do tráfico não é nem nacional, é internacional. Uma cidade como a nossa, que não consegue botar médico nos postos de saúde, né? E a gente vai dizer que não, nós vamos resolver o problema da violência, né? E outras coisas que certamente vão vir nesse debate. Não consegue botar médico, mas aí nas eleições surgem propostas de grandes hospitais. Então, assim, acho que a gente tem que dar tamanho para as coisas, né? Aquilo que for bom, a gente vai continuar. Aquilo que foi bom durante meus mandatos, eu votei a favor sem problema nenhum, né? E a minha intenção sempre foi, inclusive, contribuir muito mais do que ser oposição. Agora, essa crítica de que os investimentos nesses 16 anos foram fundamentalmente no centro e nas regiões que já têm estrutura, isso é uma realidade que não adianta a gente querer negar. Não vai ter argumento possível, né? Isso as urnas vão mostrar. Né? Candidato, eu agradeço. Eu só queria resgatar o tema. O tema é drenagem, é alagamento. A candidata falou em 800 milhões de uma proposta de PPP para o saneamento. O senhor, em vários momentos, falou, reforçou a palavra público. Queria só ouvir o senhor, com o direito que o senhor tem de falar sobre, se o senhor é contra a PPP, qual a saída, então, para esse tema? Assim, eu sei que não existe saída, mas o que fazer, se puder também. Existe saída. Existe saída pública. É bom que os jornalistas, inclusive, né, amanhã, se der, eu peça para um jornalista do Diário Popular, o senhor que é editor-chefe, para ir lá no SANEP, falar com engenheiros, não sei se eu posso dar o nome dele aqui, o que chefiou foi construído, né, um projeto que em 9 anos se canaliza, se recolhe todo o esgoto de Pelotas. E tem obras que têm que ser concluídas, como a estação de tratamento Novo Mundo, e a gente vai concluir, não começou no nosso governo, não importa. Se bem que muita coisa de Pelotas veio para cá, muito dinheiro, Minha Casa Minha Vida, UPA, que eram 3, ficou só uma, Bolsa Família, e inúmeros projetos vieram de um período em que havia dinheiro, e nós não discriminamos ninguém. Nunca o governo Lula e Dilma, os governos, 16 anos de governo Lula e Dilma, né, que foram interrompidos por um golpe, né, que o PSDB participou desse golpe, votou contra, votou a favor de derrubada de uma prefeita eleita, né, mas naquele período nós jogávamos dinheiro onde tinha projetos. Né. Então existe um projeto feito por técnicos e engenheiros do SANEP que diz que não precisa nem de iniciativa privada e nem de aumentar taxas ou criar taxas novas. E se pode sim fazer isso. Né? Eu sei o que a prefeita vai dizer agora. Ela vai dizer que vai ter que tirar dinheiro de um lugar e para colocar nisso. Mas é isso que um prefeito faz. É exatamente isso, saber priorizar. Por exemplo, no meu governo, o dinheiro vai ser tirado do centro, porque já tem estrutura, e vai ser colocado nos bairros. É alocar dinheiro. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Então, deixa eu falar, já que tu já sabes o que eu vou dizer... mas sabes genericamente, não sabes no detalhe, né, Ivan? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer, eu não fico agitada. A palavra não é agitada. Eu fico indignada. Indignada porque eu me importo. Eu me importo com a preservação das vidas dos jovens.
que estão sendo preservadas por essas ações que tu desprezas. Mas eu vou falar sobre saneamento, que é o tema aqui. A questão esses líderes políticos que tu exaltas, Lula e Dilma, eram defensores das PPPs, da alocação de ativos, estimulavam os prefeitos a fazer isso, porque o que é sim virar um empresário para cá, fazer as obras para as quais nós não temos dinheiro, para que a gente possa depois prestar o serviço que a população quer, terminar com o esgoto a céu aberto. É isso. O empresário vai ter lucro? Claro que vai, mas a população vai ter o benefício, vai ter o serviço prestado que hoje não tem. Então, Ivan, eu quero te dizer isso e dizer o seguinte, o projeto do Sanep eu conheço. Eu não sei se tu sabe quanto por ano teria que ter de investimento para fazer em 9 anos, talvez tu não saibas, mas tu sabes, são 50 milhões de reais. Não sei se tu sabes também qual é a arrecadação do Sanep mensal. Mas a arrecadação bruta do Sanep por mês, 150 milhões. Então, o projeto feito, que é muito bonito o projeto, mas para fazer em 9 anos, nós temos que usar 1/3 da receita bruta do Sanep. Sabe o que significa isso? Que não é tirar de um lugar e de outro, não é tirar do centro, tirar dos bairros, é tirar do investimento em água, em rede de água, é tirar do investimento em drenagem, para botar num projeto de esgoto que vai levar 9 anos para ser feito. Não é possível, nós vamos deixar de prestar, nós fizemos 100 quilômetros de novas redes de água, não poderíamos ter feito nenhum quilômetro se estivéssemos usando 50 milhões para investir nesse projeto. A verdade é que o município não consegue sustentar o investimento. Se conseguisse, nós já faríamos, porque essa era a minha prioridade. Eu tentei fazer e não consegui, nós não começamos, já poderíamos estar perto do fim, porque o projeto era de 5 anos para universalizar o esgoto, o tratamento, coleta e tratamento na cidade, porque a Câmara de Vereadores, e um dos líderes da oposição era o vereador Ivan Duarte, a Câmara de Vereadores rejeitou esse projeto, que podia ter transformado a vida dos cidadãos e cidadãs de Pelotas, dos cidadãos e cidadãs de periferia, que são os que convivem com esgoto a céu aberto, e aqueles que o vereador Ivan Duarte diz que defende todos os dias. Não é verdade. Se defendesse, tinha aprovado esse projeto, e hoje a vida das pessoas já estaria muito melhor. Candidato Ivan, para encerrar esse bloco, se quiser fazer a manifestação. Não, essas PPPs, que falou em Lula e Dilma, quando foram a PPP para estruturar serviços que não existem, tá, e ganhar dinheiro, recuperar o investimento e ter lucro, bom, até a gente topa. Agora, como o pedágio, por exemplo, aqui, eles pegam todo o investimento federal feito, dinheiro público, dinheiro nosso, e aí vão faturar com cancelas, vão ali cobrar R$12 de um carrinho e mais de R$50 de um caminhão. R$500, às vezes, se cobra no pedágio. Aí não. Então, existem PPPs e PPPs. Existem parcerias que são públicas e privadas, e existem as parcerias que a senhora defende, que são privadas mais do que públicas. Né? Aí a gente não concorda mesmo. Então, não dá para colocar o termo PPP para cada um como se fosse a mesma coisa. Se vai construir algo e depois retirar o investimento e um lucro, tá bem, não existe o serviço. Agora, pegar serviço pronto e colocar dinheiro e depois cobrar em serviços contínuos que já existem, aí nós não aceitamos e não vai acontecer no nosso governo. Candidato, obrigado aos candidatos. Candidato, o jornalista José Ricardo Castro, o tema desse bloco foi alagamentos, drenagem. Eu acredito que em Pelotas não existe alguém que já não tenha sido, ou, digamos, vítima, ou não conheça alguém que já não tenha passado por esse problema. Né? É um problema, como eu disse no começo, na verdade ele não tem hora nem dia para acontecer. Né? Acontece muitas vezes torrencialmente, a gente sabe que é difícil numa situação como essa, mas também em outras situações a gente vê muitos alagamentos pontuais. Né? E como eu também coloquei, né, é sempre um tema recorrente de campanha. A situação é recorrente e preocupante. Entra governo e sai governo e o problema não é resolvido. Há muitos anos atrás, o governo federal tinha o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que era o grande órgão que fazia todos os investimentos em casas de bombas, drenagem, canais de escoamentos pelo país afora. As atuais casas de bombas que o município tem hoje, se não a totalidade, a maioria é oriunda do antigo DNOS. Mas como bem o Jarbas anotou, os dois candidatos iniciaram a apresentação de suas posições sobre essa questão dos alagamentos, governo PT, governo PSDB, e voltaram ao bloco anterior da questão da segurança pública. Houve aí um desvio do tema proposto.
o candidato Ivan Duarte antecipou uma sugestão de pauta que faríamos ao Jarbas, que é de buscar esse decantado projeto lá no SANEP. Ver se a direção do SANEP libera, mostra, entra desde o início na Câmara de Vereadores. É comum os vereadores, principalmente de oposição, falarem que os servidores do SANEP têm um projeto que em 9 anos vai resolver o problema de esgoto. E aí a segunda constatação, a proposta do tema é enchente, é alagamento, é escoamento, não é esgoto. E posso estar errado, mas um projeto para universalizar o esgoto em 9 anos, ele não vai eliminar o escoamento de água de enchente. Eu creio ser um outro projeto para tal finalidade. Acho que não dá para misturar uma coisa com a outra. E depois os dois candidatos seguiram, voltaram à questão da segurança e voltaram à questão da segurança. E como o Jarbas também observou, o candidato Ivan Duarte sempre enaltecendo o SANEP público. O SANEP público, falou isso por 2, 3, 4 vezes. E a prefeitura e a prefeita, na sua réplica, assegurou aqui de que, no seu possível futuro governo, se ocorrer, o SANEP continuará sendo órgão público. E, para arrematar, um ato falho do candidato Ivan Duarte, dizendo que o PSDB aprovou a derrubada de uma prefeita eleita. Na realidade, seria a presidente, né, vereador? Obrigado, jornalista. Estou te transformando em candidato. Não. Jornalista José Ricardo Castro. Nós vamos a um rápido intervalo também e retornamos em seguida, 1 minuto e meio. Retornamos ao debate que o Jornal Diário Popular realiza com os candidatos do segundo turno, candidata Paula Mascarenha, PSTB, candidato Ivan Duarte, do PT, que disputam a Prefeitura de Pelotas. Antes de iniciarmos esse quarto bloco, o Diário Popular pediu ao nosso chargista, o Caso, que fizesse uma charge para esse momento. Ele fez uma brincadeira aí, Ivan Duarte, Paula Mascarenhas, naquela antiga dança das cadeiras, quando a música é a eleição, a hora que a música para, quem sentar primeiro vence. Na verdade, não será assim no domingo, né? Claro, quem vai decidir são os eleitores através do voto, mas essa metáfora dele ficou muito boa. Assim. Obrigado ao Caso pela colaboração. Gostou, Ivan? Gostou, Paula? Ficaram parecidos, né? Acho que ficou bom. Bom, nesse quarto bloco, a gente repete as regras do bloco 2 e o candidato Ivan agora é quem faz a pergunta.
Ivan, por favor. Eu vou fazer uma pergunta. Eu podia fazer aquela que eu não gosto desse tipo de coisa, né? Aquela pegadinha, ler algumas coisas e depois dizer de onde é que veio, né? Fazer a prefeita contestar. Eu vou anunciar antes quem é que está escrevendo isso aqui. É uma nota técnica do Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução da Pandemia do Covid-19, né? O Comitê da UFPEL vem, por meio de nota técnica, ressaltar a necessidade de ação imediata frente à situação atual da pandemia no município. Em notas anteriores, destacou-se a necessidade de manutenção e reforço das ações de vigilância epidemiológica. Destacou-se também que a grande maioria da população pelotense ainda era, pelo conhecimento atual, suscetível ao vírus, ou seja, sem imunidade, o que pode facilitar novos surtos de contaminação. Reforçou-se sempre que a vigilância epidemiológica ativa e com alta capacidade de testagem era a única possibilidade, na ausência de vacina, de conciliar o controle da pandemia com a flexibilização de medidas de distanciamento social. Entretanto, não basta apenas testar, é fundamental o isolamento por 14 dias de casos e contatos. Para casos e contatos de populações vulneráveis, é preciso providenciar adequada proteção social para viabilizar o isolamento. Além disso, casos e contatos devem ser claramente orientados sobre o isolamento e monitorados pelo Serviço de Saúde e Vigilância. Eu vou sublinhar isso aqui, monitorados pelo Serviço de Saúde e Vigilância. É preciso que os profissionais de saúde priorizem a orientação de isolamento e esta ideia deve ser difundida nos meios de comunicação. Com evidente aumento do número de casos no início deste mês de novembro, havia dúvidas sobre a faixa etária dos novos casos, bem como se tal aumento era reflexo do aumento de testagem em nível municipal. No entanto, o fato é que, com o abrandamento das medidas de distanciamento social, o esgotamento da população quanto ao isolamento social, somado à existência de feriados em outubro e a campanha, houve um aumento expressivo de novos casos e de internações em Pelotas. No município de Pelotas, tanto a equipe de vigilância quanto os leitos de UTI e enfermaria foram desmobilizados. Os motivos da desmobilização dos leitos de UTI, por exemplo, foram explicados pela gestão em comunicação oficial e justificado pela necessidade de atendimento de outras demandas. Assim, mediante a impossibilidade assumida da ampliação dos leitos hospitalares em Pelotas e pelo cenário avançado da expansão do contágio, a vigilância epidemiológica não consegue dar conta da testagem de isolamento. Eu não vou ler o resto, né? Mas aqui fica claro, e que não é eu que estou dizendo, tá? É a Universidade Federal de Pelotas, o Comitê Interno para Acompanhamento, que conta com um centro epidemiológico reconhecido internacionalmente, que faz críticas duras aqui à prefeita de Pelotas, a forma como foi conduzida, né? Principalmente o abrandamento das medidas de distanciamento, né? A ausência de difusão em meios de comunicação, o pouco investimento, né? Então eu queria saber como é que a senhora responde essa nota técnica aqui do Comitê Interno de Acompanhamento da Evolução da Pandemia do Covid em Pelotas. A população de Pelotas nos acompanhou durante todo esse ano no combate à pandemia de coronavírus. Viu a nossa atuação, participou, acompanhou os momentos de tensão, de tomada de decisão e percebeu também que no frigir dos ovos, né, quem tem que decidir, no final das contas, acaba sendo o gestor municipal, a prefeita, no caso. Cada cidadão pelotense tem a sua opinião sobre isso, o setor empresarial tem a sua opinião, as pessoas que dependem do trabalho para viver, que são autônomos, pessoas que vivem com salário mínimo, que dependem da sua atividade, têm uma opinião. Os cientistas têm uma opinião, a universidade tem uma opinião, os médicos têm a sua opinião. Eu procurei ouvir a todos, desde o início da pandemia. Criamos um comitê de enfrentamento ao coronavírus, onde todos os segmentos possíveis fazem parte, o Conselho de Saúde, a OAB, os hospitais todos, o setor empresarial em minoria, e, na verdade, a gente vem debatendo todas essas ações, todos os decretos neste comitê. O comitê interno da UFPEL, ao longo desse ano, emitiu algumas notas
eu sempre li com a maior atenção, a última emitiu hoje, não, curiosamente, sem nenhuma manifestação no comitê, onde a UFPEL faz parte, no nosso comitê interno, sem nenhuma manifestação oficial, lançou este comunicado, enfim, eu respeito, não discordo, não acho que em Pelotas tenha havido um abrandamento um abrandamento sem consequências e que seja o responsável pelo que nós estamos vivendo. Se assim fosse, Pelotas seria um caso à parte e todo mundo está vendo, as pessoas estão em casa, estão acompanhando nos telejornais. No Brasil, em várias regiões está acontecendo isso. O Rio Grande do Sul, como um todo, está passando por esse crescimento de novo da curva. A nossa vigilância epidemiológica faz esse monitoramento, acompanha os casos de pessoas suspeitas que depois são confirmadas, não faz o rastreamento, que eu lhe disse que é só naquele período de mitigação. Nós já estamos no período de há muito tempo no período de contágio comunitário. Mas o monitoramento faz, e por isso mesmo nós sabemos que a população é mais jovem, essa agora infectada, e por isso mesmo nós sabemos que essas pessoas têm frequentado festas noturnas, porque elas, nessa entrevista, têm dito isso, e por isso mesmo nós, na semana passada, editamos um decreto restringindo as atividades noturnas, fechando restaurantes e bares às 23 horas, com encerramento total do serviço às 24, restringindo todas as áreas de lazer, de clubes esportivos, só permitindo áreas de esporte, mas churrasqueiras e tudo isso sendo fechado, e tendo intensificado fortemente a nossa fiscalização, que vem atuando sem parar, trabalhando todos os finais de semana, Guarda Municipal, agentes de trânsito, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, sem parar durante esses mais de 8 meses, mas intensificamos nessa semana, com um esforço muito grande, especialmente da Guarda Municipal, lacramos, e dos nossos fiscais também, lacramos vários empreendimentos que não respeitaram as regras. Nós tivemos o cuidado de permitir que as atividades econômicas sigam acontecendo, porque a gente entende que a economia precisa disso, que as pessoas precisam da renda, do seu emprego. Agora, pedimos muito o apoio das pessoas que compreendam, que se conscientizem, que tenham responsabilidade social. Por isso estamos lacrando esses empreendimentos que não, restaurantes e bares que não cumpriram as regras. E hoje, de novo, lançamos mais um decreto com normas rígidas quanto aos espaços públicos, que são outros locais de aglomeração. Infelizmente, contra tudo que a gente pensa, que a cidade tem que ser um local de encontro, a gente qualificou espaços públicos, mas hoje restringimos de novo, proibindo a permanência das pessoas nesses locais. Eu tenho procurado me pautar sempre pelo equilíbrio, ouvindo a todos, mas pelo equilíbrio, porque a cidade precisa andar. A gente olha de um lado a questão sanitária, a questão médica, olha para a vida das pessoas de outro e procura encontrar um caminho que preserve a vida, mas que também permita que as atividades possam continuar minimamente. No final da nota aqui, a UFPEL diz o seguinte, né? Responsabilizar apenas a população pelos cuidados não é justo. Frente ao esgotamento dos leitos do município e da região, pode ter consequências irreversíveis. Sabe-se das consequências sociais e econômicas de novas medidas restritivas. No entanto, para evitar esses acontecimentos, outras ações deveriam ter sido tomadas anteriormente, mediante a falta de capacidade total de atendimento à população. Novamente, a prioridade imediata precisa ser a defesa da vida, né? Eu quero, pela segunda vez, né, dizer que esse rastreio de contatos, e eu vou explicar o que é isso, felizmente é que a gente tem tempo. Rastreio de contatos significa, quando alguém é atestado, né, por testes que está contaminado, ele é recomendado isolamento e o órgão de saúde pergunta para essa pessoa onde tu estiveste, com quem tu estiveste, para fazer uma busca ativa, para testar outras pessoas. O que se faz aqui em Pelotas, e eu tive na minha família essa experiência, né? 2 pessoas, levei lá na UPA, suspeita, mandaram fazer o teste,
fica isolado em casa e havia um telefonema. Como é que tu tá? Tu tá bem? Piorou? Melhorou? Para observar se a curva de contágio ia coincidir com a curva de internação, e depois a curva de UTI, e depois a curva de óbito, né? Agora, se não houver, onde houve esse rastreamento, e aí, me desculpa, prefeita, mas depois que a senhora disse no último debate que só acontece quando o vírus é comunitário, eu telefonei para vários médicos para saber. Nenhum deles concorda com a senhora. Nenhum deles. Não é a minha Todos disseram, não, com a sua afirmação, não estou dizendo que é a sua opinião, afirmação, o rastreio de contatos tem que ser feito sempre. A suspeita, isola e vão atrás de onde ele esteve, para ver se não vai, porque só tem uma saída, não tendo remédio e nem vacina, é perseguir o vírus, onde é que ele foi. Se tu tem o vírus, para quem tu passaste, vamos isolar esses também. Se não tem o rastreio de contatos, bom, tu está disseminando o vírus, não adianta, está permitindo isso, porque ele não pegou sozinho, certamente, ele veio de alguém, né? Então, busca ativa, testagem, né, rastreio de contatos, são críticas que a universidade faz à senhora, né? E aí eu quero dizer que eu evitei sempre entrar nesse debate. Pelo contrário, tenho aqui no meu celular, quando começou esse processo, eu mandei um WhatsApp para a senhora e disse o seguinte: quem sabe a gente pega ali o Colégio Pelotense, esvazia, põe merenda escolar, põe guarda municipal, para favorecer o isolamento. A senhora me respondeu. Depois apareceu um hospital de campanha, que não era hospital, nem de campanha nem hospital. Podia muito bem não ter gasto aquele 500 mil e ter usado o colégio ali bem pertinho, né? que não recebeu ninguém, felizmente. Né? Recebeu, mas sim. O hospital de campanha recebeu? Não. Não, o hospital de campanha Colégio Pelotense. Não, o Colégio Pelotense recebeu pouquinho. Eu fui lá, inclusive. Moradores de rua, Sim. que depois foram transferidos para um CRAS bem pequeno, portanto, era pequeno o número. Mas eu disse para a senhora, sugeri, tá? E a senhora não precisa acatar minha sugestão, evidente, mas para mostrar que a minha contribuição ela se dá, inclusive, nesse momento. Nunca fiz crítica nenhuma, porque eu sei a dificuldade que é enfrentar isso. Mas a prefeitura errou demais. Errou, e agora eu sou obrigado a lhe fazer uma outra pergunta. Tá? É uma pergunta provocativa, mas que eu devo fazer com todo respeito, né? E não quero aqui imputar à senhora coisas que não se deve imputar a ninguém numa situação dessas. Né? A gente tem que contribuir, colaborar, mas eu quero perguntar se a senhora não concorda, a senhora não vai concordar, é evidente, mas eu quero então me dirigir a outros, que a candidata Paula prevaleceu sobre a prefeita Paula. E a Universidade Federal é que diz isso, não é eu. Isso é uma acusação muito grave que o senhor faz. Eu acabei de lançar 2 decretos, nem sei que se tem algum município, certamente que está em segundo turno, certamente não houve nenhum prefeito que lançou decretos de restrição de atividades. Mas eu gostaria de saber, eu vou lhe devolver a pergunta, primeiro eu vou comentar algumas coisas, mas eu vou lhe devolver a pergunta. Mas antes quero dizer que o senhor misturou tudo. Eu vou tentar, nesses minutos que me restam, dizer o seguinte, porque o senhor, quando leu essa manifestação da UFPEL, fala da desmobilização de leitos. Eu quero dizer que o HE desmobilizou leitos, 10 leitos de UTI, porque não tinha condições de manter equipes médicas, porque precisava também atender outras enfermidades, porque nós temos um grupo com os hospitais e todas as decisões relativas a leitos hospitalares são tomadas coletivamente, portanto a UFPEL participou dessa decisão. E está agora nos ajudando também a formar, buscando alternativas para tentarmos ampliar esses leitos, buscar a formação de equipes médicas. É a primeira questão que eu gostaria de dizer. Sobre o Pelotense, o hospital de campanha, nós colocamos no Colégio Municipal Pelotense os moradores de rua e disponibilizamos 2 escolas para aquelas pessoas que precisassem fazer isolamento e morassem em locais, em moradias apertadas, com muitas, enfim, com a família muito grande, mas isso nós não podíamos obrigar as pessoas, disponibilizamos, isso não aconteceu, porque as pessoas não se dispuseram aí, mas foi oferecido. Obviamente que o hospital de campanha não poderia ser no Colégio Municipal Pelotense, precisava de uma estrutura própria. Nós investimos naquele hospital porque justamente eu ouvi a UFPEL, os pesquisadores, eu tenho isso também no celular, a perspectiva, eles fizeram um estudo, e a perspectiva é que o pico da doença fosse no início de julho, mais precisamente no dia 3 de julho, quando nós precisaríamos entre 370 e 800 leitos de enfermaria no município.
E quando eu soube disso, obviamente, fui atrás, baseada no princípio da precaução, de oferecer um espaço para as pessoas, porque isso foi lá no mês de abril. Era pegar ou largar, porque depois não existia mais hospital de campanha, essas estruturas para alugar. Nós alugamos baseados no princípio da precaução. Ocorre que houve um erro nesse caso, e eu não estou acusando aqui ninguém, porque eu acho que os pesquisadores da UFPEL são extremamente qualificados, trabalharam com os dados de que dispunham naquele início de pandemia, e baseados no desenvolvimento do vírus na Europa, mas a verdade é que no dia 3 de julho nós não tínhamos 20 pessoas em leitos de enfermaria. Não tivemos 370, muito menos 800. Tivemos menos de 20. Mas lá em abril ninguém sabia, nem eles, nem eu. E eu, sendo prefeita, apostei no princípio da precaução. É que nem a maioria das pessoas que têm carro fazem um seguro do carro, esperando que não precisem usar. Nós não precisamos usar. Depois que passa o ano, não usa o seguro, pensa, botei dinheiro fora. Mas no outro ano vai lá e faz de novo. Porque as pessoas, isso é precaução. E eram vidas de pelotenses que estavam em jogo. Portanto, se eu voltasse àquele momento com o mesmo conhecimento que tinha na época, não com o conhecimento que eu tenho hoje, mas naquele momento, eu faria de novo, porque apostei em preservar vidas e oferecer um serviço de saúde. Por sorte, por felicidade nossa, não precisamos usar. Acho muito bom. Mas eu gostaria de lhe devolver a pergunta. O senhor diz isso, que os nossos decretos de restrição editados em plena campanha eleitoral não são suficientes. Eu gostaria de saber o que o senhor faria. O senhor fecharia tudo? Faça um exercício de prefeito. O que o senhor fecharia? Qual seria o seu decreto hoje? Prefeita, quem está dizendo isso não sou eu, é a Universidade Federal de Pelotas, que está discordando da senhora. Está criticando da primeira à última a minha linha pergunta. Aqui. Não, quando eu for prefeito, a senhora vai saber, a minha relação com a universidade não vai ter essas críticas aqui, com certeza. Pode ter certeza. É fácil dizer, agora, ele não diz o que faria. Ele não diz o que faria. É difícil, né? É difícil tomar posição. Claro que é difícil. Claro que é difícil. Agora a gente tem que assumir os erros. Se o senhor for prefeito em janeiro, vai fazer o quê se a pandemia estiver assim? Falar agora. Eu vou pedir. Eu não fiz nenhuma acusação, né? Eu li uma nota da universidade que critica a sua atuação, né? E a senhora tenta se descolar agora daqui. Agora, eu vou dizer algumas coisas em relação a essa relação aqui. O que eu faria? Tá? Eu faria, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, eu faria contratos emergenciais, porque aí é emergência. Faria muito contrato emergencial para que uma linha correta chegasse à população. E não contar com apenas 300 agentes comunitários de saúde, que atinge, sei lá, 30% da população mais vulnerável. Né? Eu colocaria telefones ou chips, hoje não precisa nem comprar um telefone, à disposição das comunidades para que esse rastreamento fosse feito. Então foram medidas que não foram feitas. E teve dinheiro que veio para Pelotas muito e que foi mal gasto. Bom, alguns erros, até a senhora pode se absolver tranquilamente. Qualquer um erra numa situação dessas. Mas eu vou reafirmar. A candidata Paula prevaleceu sobre a prefeita. A prova está aqui. Se fosse seguido a ciência, né, e aí eu posso responder para a senhora. O que eu faria? Eu faria o que a ciência me dissesse. E não o que o CDL, o Sindilojas e outros lá me dissessem, entendesse? Eu não esperaria, e aqui está a universidade dizendo, né, deixaram chegar nesse estágio. Hoje nós temos 0 de leito de UTI e o pico crescendo. Na minha campanha, por exemplo, eu contei 10 pessoas do comitê central da campanha estão isolados, estão com Covid. Gente da coordenação geral, central da campanha. Né? Então, assim, a prefeitura errou sim. Na minha avaliação, né, eu acho que as eleições acabaram pesando. E acredito que agora, segunda-feira, vai vir restrição pesada. Uma última crítica aqui que eu quero fazer é o seguinte. O decreto que a senhora fez, ele parece muito restritivo, mas não é. E a live que a senhora fez antes do decreto, ela praticamente, única e exclusivamente diz, olha, se cuidem, a população não está se cuidando. E por isso que a universidade escreveu aqui, responsabilizar apenas a população pelos cuidados não é justo. Isso é palavras da Universidade Federal de Pelotas, não é do candidato Ivan Duarte. A universidade... Seja rápida só, por favor, candidato, que o tempo está terminando esse bloco. Não, seja rápidas, por favor.
O que eu ia dizer é o seguinte, a universidade lançou várias dessas notas técnicas ao longo da pandemia, discordando de mim. Mesmo assim, a prefeitura, mesmo assim o município de Pelotas é um dos que menos tem óbitos dos municípios de mesmo porte, é um dos que mais testou, é um dos que a nossa rede básica de saúde foi convidada pela OMS para ser referência, está num projeto na América Latina pelo combate ao coronavírus. Obrigado aos dois candidatos. Jornalista José Ricardo Castro, nós encerramos esse quarto bloco com um tema muito difícil que percorreu todo o ano, certamente irá entrar ainda no 2021, né? Estava até vendo aqui em uma das anotações que eu tenho, até o próximo prefeito vai ter uma queda de braço já no primeiro mês de 2021, né? Seja o Ivan, seja a Paula, essa queda de braço vai ser com os pais de alunos e professores da rede pública, né? Vai ter que se decidir, né, de que forma vai ser retomada a aula na rede municipal a partir de fevereiro, eu acredito, de 2021, né? E de que forma isso vai ser feito sem atropelar as necessidades de segurança. Este bloco, Jarbas, foi o único em que os dois candidatos trataram especificamente do tema proposto. A questão das aulas é o ônus de quem vai sentar vai vencer a dança ali da cadeira, né, no próximo domingo. É a responsabilidade de ser ou não prefeito, prefeita de uma cidade. Como disse, os dois candidatos trataram todo o tempo deste bloco sobre este assunto, e a Universidade Federal de Pelotas tem pautado desde o início da pandemia a divulgação de normas técnicas a cada período. E essas normas técnicas suscitaram, ao longo deste período, de fevereiro, março para cá, posicionamentos políticos, sociais, econômicos. Na Câmara de Vereadores, por exemplo, houve vereadores da oposição e também vereadores da situação que chegaram a dizer que a prefeita tinha que entregar a chave da prefeitura para o reitor da Federal, porque o reitor queria administrar Pelotas a partir dessa questão toda do Covid. Como disse, repito, um tema delicado, pressões econômicas, sociais, políticas e educacionais. A prefeita deu a entender de que não gostou desta norma técnica, em função de que, ao participar do comitê da prefeitura, o representante da universidade não fez menção a este tipo de documento que foi hoje divulgado. E o vereador e candidato Ivan Duarte baseou toda a sua manifestação, a crítica à administração, com base nesta norma técnica. Né, tomou para si, vamos dizer assim, nas suas críticas e justificativas de posição, exclusivamente a norma técnica divulgada pela UFPEL. Obrigado, jornalista José Ricardo Castro. Eu não vou chamar agora o intervalo e nós vamos para o último bloco, que é o momento em que os dois candidatos fazem suas considerações finais. Pela ordem do sorteio, a Paula falou no primeiro bloco, o candidato Ivan Duarte terá agora 3 minutos para fazer a sua despedida do debate Jornal Diário Popular. Então, quero agradecer ao Diário Popular por essa oportunidade, agradecer a minha oponente, né, a prefeita e candidata à reeleição, fazer 2 considerações aqui, num tom de reclamação. Né, não dá para a gente comparar 3 anos de governo que aconteceram há 16 anos, aliás, 4 anos de governo que aconteceram há 16 anos atrás, quando o orçamento de Pelotas era 500 milhões, com 16 anos, quando hoje o orçamento é 1 bi e 300. Então, o tempo para a realização é muito maior. O dinheiro que nós tínhamos era quase 1/3, né? E nós conseguimos iluminar a cidade, limpar a cidade e deixar saudade, né, daquele... Eu andei pelas vilas da cidade aqui, né, o que eu mais ouvi foi isso, né, como os nossos bairros estão abandonados, como as obras só acontecem lá no centro. Isso foi o que eu ouvi. Né? E para responder essa situação, né, é importante que as pessoas entendam que há 2 projetos muito claros aqui. Né? Um projeto que preconiza o interesse público, né, a coisa pública, o servidor público, aquilo que é de todos, e um outro projeto que preconiza a privatização, o privado. Pode ter vários nomes, né, mas é
a iniciativa privada. E isso recai sobre a desvalorização do servidor, sobre o desmantelamento da coisa pública, e isso a gente vai pagar o preço depois, quando o empresário quer de volta o que ele investiu, né? Em relação a esse último bloco, a pandemia, né, acho que a gente tem que ter muita seriedade nisso. Eu evitei, durante todo esse tempo, vocês nunca ouviram de mim qualquer manifestação de explorar isso, né? E acho, inclusive, prefeita, vou dizer uma coisa aqui que vai lhe surpreender, talvez, né? A senhora tentou me provocar para saber o que eu ia fazer, se eu ia restringir muito e tal, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu tive muita vontade de lhe procurar agora, vendo essa situação de UTI lotada, de gente assim, teve uma pessoa que ficou internada na UPA 2 dias esperando que alguém fosse transferido, porque não tinha mais leito de UTI em Pelotas. Eu senti muita vontade, eu vou lhe procurar e vamos dar uma trégua. Nós dois juntos com a universidade vamos propor medidas, porque a vida está acima de eleição, a vida está acima de interesse econômico, a vida está acima de qualquer coisa. E é isso que vai me mover, o interesse público, a vida das pessoas, o cuidado com as pessoas. Viva a democracia, abaixo o fascismo que despreza a vida, que diz que a gripe foi uma gripezinha, que essa pandemia foi uma gripezinha. Não, é algo muito sério e a gente está aqui para tratar com essa seriedade. Boa noite a todos e vote 13. Obrigado, candidato Ivan Duarte. Candidata Paula Mascarenhas, a senhora tem 3 minutos. Sobre a questão da pandemia, é importante registrar, quem acompanhou todos esses meses, me viu como prefeita, e faz parte, eu não me queixo, mas me viu apanhando dos dois lados, sendo criticada pelos empresários que chegaram a botar nota em jornal, uma página inteira em jornal, e também, eventualmente, a UFPEL lançando notas técnicas criticando a minha posição. Apanhei dos dois lados, porque mantive a serenidade e o equilíbrio, entendendo que a vida está em primeiro lugar, sempre a nossa atuação foi protegendo a saúde das pessoas e também sem me desconectar da realidade, do que a cidade vive e do que as pessoas precisam para sobreviver, para se manter. Então, não estou sozinha nisso, tenho uma equipe de servidores, de médicos que estão na linha de frente, nos ajudando todos os dias a enfrentar isso. E me sinto, é uma pressão muito grande, mas eu não, certamente, lançar uma nota técnica 2 dias de uma eleição, não é uma posição apolítica. Se tem alguém que está fazendo política às vésperas, política com a pandemia, neste caso não sou eu, que tomei as atitudes, estou me reunindo com os hospitais e vou tomar todas as atitudes sempre para proteger o povo de Pelotas. Sobre a questão de centro e bairro, o vereador Ivan nos acusa de 16 anos de governo, como se antes desses 16 anos os bairros estivessem perfeitos, como se nós lá no governo Bernardo tivéssemos ido aos bairros e começado a destruir o que tinha de bom, pavimento, iluminação. Não é verdade. O povo tem memória, o povo não é bobo e sabe que não é verdade, não era uma maravilha, ao contrário, tinha muita precariedade, talvez um pouco mais de limpeza, porque tinha uma cooperativa para a qual não se pagava os direitos trabalhistas, então eles conseguiam ter 300 ao invés de 150 funcionários como hoje, mas não era uma maravilha. Nos últimos 8 anos, pelos quais eu respondo, Pelotas avançou, Pelotas melhorou muito, Pelotas vem se transformando. Não chegou ainda para todos, mas quem pode fazer chegar é quem tem feito chegar a muitos, as pessoas nos conhecem. Eu quero pedir a quem acredita nesse projeto, que vá para as redes sociais, que convide, que peça para nos acompanhar, porque domingo está chegando, gente. É no domingo que nós vamos escolher o nosso futuro. Se vamos seguir avançando, seguir transformando a cidade, seguir fazendo entregas na área social, seguir combatendo a pandemia com equilíbrio e com bom senso e construindo um futuro muito melhor para todos. Vamos em frente, Pelotas. Obrigado.
candidata Paula. O Diário Popular encerra, assim, o debate do segundo turno das eleições municipais. O nosso propósito sempre foi esse, e acreditamos que nós conseguimos cumprir, levar as propostas dos dois candidatos, Ivan e Paula, Paulo e Ivan, até você, para, de certa forma, facilitar e até ajudá-lo a entender a escolher qual o melhor projeto para a cidade para os próximos 4 anos. Eu reforço aqui o pedido que eu fiz no primeiro turno. Assim, no próximo domingo, não deixe de comparecer às urnas, vote, é um momento importante para a cidade, como nós colocamos no nosso vídeo institucional no começo, assim, o candidato, a candidata que for eleito, o candidato que for eleito, ele vai ser o prefeito de todos, de toda a cidade. É assim que funciona a democracia e é assim que tem que ser. O Diário Popular agradece pela sua participação e deseja a todos uma ótima eleição. Uma boa noite.